próximo, momentaneamente, né, dos líderes do campeonato, mas é um vídeo para falar a respeito de um momento, digamos assim, inédito, né, dessa era Abel Ferreira nesses últimos tempos, desde outubro, novembro de 2020, quando o Palmeiras começou com o Abel Ferreira se tornar uma equipe amplamente competitiva e vencedora, né? É um Palmeiras que está desacreditado, com torcedores, na grande maioria, esperando uma nova reformulação de elenco, algo que não vem também há muito tempo, né? O Abel nunca pegou uma grande reformulação nesse elenco do Palmeiras, desde 2019, que a equipe não passa justamente por ajustes, né, mais significativos, com saída de diretor de futebol, com troca de técnica e tudo mais. Enfim, é um ano, digamos assim, atípico, né? Não vou dizer que é igual ao 2019, porque naquele ano o Palmeiras realmente não ganhou nada na temporada. Desta vez, por enquanto, o Palmeiras já tem um título paulista no currículo, mas que ainda é pouco, né, perto da ambição que foi criada com esse elenco do técnico Abel Ferreira. Mas é um ano em que me parece muito próximo de encerrar ciclos de atletas importantes no Palmeiras. Eu falei ao longo da semana também sobre o técnico Abel Ferreira, do que ele quer à frente do comando do Palmeiras, do que ele pensa em relação a esse futuro. Toda hora vindo a público dizer que se não se sentir confortável volta para Portugal e etc e tal. Ou seja, toda vez, né, uma questão mais parecendo que nesse momento ele faz um favor ao Palmeiras do que qualquer outra coisa. Ele que no ano passado, inclusive, até tem essa história ainda por se resolver com o Alçade, se assinou, se não assinou o pré-contrato, se era para ir embora, se não era para ir embora, então, ou seja, né? São muitas questões com atletas que também queriam sair, acabaram permanecendo, e o Palmeiras iniciou e teve nesse mês de agosto de 2024 extremamente complicado, né? O Palmeiras que foi eliminado da Copa do Brasil do Flamengo, não jogou bem. Da Libertadores pro Botafogo tampouco também. Mas pegou 2 adversários fortes também, claro que sim, mas o Palmeiras também não fez muita força perto do que esse Palmeiras de característica do elenco do técnico Abel Ferreira já demonstrou em outras oportunidades para superar adversários melhores, como esse próprio Flamengo em 2021 numa final de Libertadores, e o próprio Botafogo, se não vou dizer esse time atual escalado, mas parte desse elenco que esteve no ano passado, né, há pouco menos aí de um ano, quando o Palmeiras foi lá no Rio de Janeiro e inverteu um placar de uma derrota por 3-1 momentânea até poucos minutos para terminar o segundo tempo, e o jogo terminou 4-3 para o Palmeiras no que foi a grande partida simbólica do título brasileiro daquela temporada contra, repito, esse mesmo Botafogo, com essa mesma gestão e tudo mais, né? Então, ou seja, né, o Palmeiras contra esses 2 grandes adversários já se demonstrou em outras vezes muito forte, muito superior. Só que é o momento de juntar cacos, né? É o momento em que o Palmeiras agora só vai ter de novo o Campeonato Brasileiro pela frente. Só que diferente de anos anteriores, em 2022 e também 2023, o Palmeiras tem pelo menos aí 1 mês e meio de, entre aspas, lambuja, de vantagem para buscar essas competições, porque lembrando que em 2022 o Palmeiras avançou até a semifinal da Libertadores, que foi disputada no final de setembro. Em 2023, da mesma forma, né, o Palmeiras foi eliminado na primeira semana de outubro para a equipe do Boca, e dessa vez o ano, precocemente, ele só tem o Brasileiro a partir de agosto. Então o Palmeiras vai ter muito mais semanas cheias para trabalhar e demonstrar toda essa força, né, já que o Abel reclamava tanto que precisava de semana de treino. Lógico que não dessa forma, mas pelo menos eu faço esse comentário em relação a isso, né? Eu, como jornalista, um cara que gosta de futebol, quero que todas as equipes saibam administrar, brigando até o fim por todas as competições, não apenas reclamando do calendário. O Abel agora vai ter o que tanto pediu, né? Um tempo para recuperar o Palmeiras e, ao mesmo tempo, para fazer com que alguns jogadores também entendam processos, né? Processos, talvez, de oportunidades serem dadas para outros, processos, talvez, de entender que para a próxima temporada o elenco vai precisar de novos reforços, e sim, o Palmeiras carece e atacou mal o mercado nesse meio de temporada, mesmo com as boas chegadas do Felipe Anderson, do Maurício, do Giai, que deveriam estar jogando muito mais do que estão nesse exato momento, mas o Palmeiras precisou de um centroavante, não dá para confiar no Flaco Lopes, muito menos no Rony. Mas eles marcaram os gols contra o Botafogo.
mas a gente sabe que a toada naquele jogo foi muito mais uma abafa, muito mais um pumba meu boi no fim da partida que sobraram os gols, do que de fato uma construção. E quando o jogo estava 0-0, por exemplo, o tal do Flaco Lopes conseguiu jogar a bola da partida na arquibancada, né? Então, mediante a tudo isso, é uma situação agora a partir de agosto que o Palmeiras vai passar sim por uma reconstrução que não vem desde 2019, e é preciso ter essa reconstrução. No jogo de hoje, se viu dentro de campo uma escalação um pouco diferente, sem Gustavo Gomes, que era intocável na zaga, mas que recentemente estava falhando muito e prejudicando demais o Palmeiras. O Vitor Reis não foi a campo por um problema muscular, mas era natural que ele pudesse jogar. O Abel colocou em campo o Murilo e também o Naves, uma zaga nova, uma zaga que não atuava junta há um bom tempo nessa competição. Ao mesmo tempo, no meio-campo, o Maurício fez as vezes do Rafael Veiga, que hoje não entrou em campo em Campinas, ou seja, o Palmeiras tentando ter uma nova articulação. Felipe Anderson como titular, Estevão de um lado, o Flaco Lopes ainda foi testado como centroavante, mas na minha visão equivocadamente. Eu acho que chega o momento que ou se dá oportunidade ao Luigi, ou então se entende o que vai fazer com o futuro do jogador, que tem proposta, tá? O Palmeiras não admite, mas o jogador tem proposta de fora do Brasil, ou seja, não entrou, não sequer foi para o banco contra o Botafogo, hoje não entrou em campo contra o Cuiabá, mas serviu algumas semanas para entrar em campo contra o Flamengo e ajudou a empatar o jogo naquela ocasião também pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, são os critérios do Abel que às vezes me parece teimoso ao ponto de esperar dar um problema grave como foi esse mês de agosto, de um Palmeiras eliminado de 2 Copas, para tentar mexer na equipe. Mas o fato é, em resumo, o Palmeiras de novo fez um jogo muito bom, né, contra a equipe do Cuiabá, voltou a jogar bem, repito, a última vez que o Palmeiras tinha feito um jogo de alta rotação, de goleada, e recordo da Ponte Preta nas quartas de final do Campeonato Paulista, lá em Barueri, o Palmeiras goleou também por 5-1 em cima da Ponte. Dessa vez o Palmeiras faz um 5-0 acachapante do Cuiabá, uma equipe que teve um jogo praticamente nos pés do Estevão, né, que de 5 gols do Palmeiras, em 4 ele teve participação ativa, 4 gols, marcou 2 vezes, 2 assistências, né, e o Palmeiras conseguiu um resultado gigantesco, né, dos pés de um jogador que é muito especial. O outro gol foi marcado pelo Maurício, né, ou seja, 2 do Estevão, 1 do Maurício. O Murilo abre o placar num cruzamento de escanteio que o Estevão bateu, num bate-rebate na área, a bola acabou sobrando no pé dele. E o último gol marcado pelo Felipe Anderson. Um Palmeiras que tocou bola, um Palmeiras que jogou de forma leve, um Palmeiras que jogou com muitas triangulações, um Palmeiras que não ficou de pumba meu boi, um Palmeiras que foi uma equipe que jogou diante de um adversário que até pouco tempo irritava alguns times grandes por uma boa postura. O Palmeiras soube quebrar essa linha justamente com essas movimentações. Ou seja, por que se espera tomar 2 chapuletadas pesadas em Copa do Brasil e Libertadores para fazer algumas mudanças que seriam importantes terem sido feitas anteriormente, e em especial com atletas, e ao mesmo tempo com a postura, para poder se retomar agora quando existe apenas uma competição por se disputar, que é o Campeonato Brasileiro. Família Palestrina, seja bem-vinda. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras, o pós-partida sobre a vitória contra o Cuiabá por 5-0. Foi bem ressaltado aqui que o Palmeiras jogou bem, se destacou desde o princípio da partida. Palmeiras dependente ainda de um jogador só, do Estevão. Praticamente o Estevão participou dos 5 gols, 4 jogadas, 2 gols dele e as outras assistências. Então o Palmeiras totalmente dependente dele, mas serviu aí para o Palmeiras retomar a moral, retomar a força, a energia para prosseguir e buscar aí o tricampeonato brasileiro. O Palmeiras tem a total condição de chegar. Temporariamente o Palmeiras se aproxima do líder Botafogo, apenas 2 pontos atrás, mas o Botafogo ainda vai jogar. Tem o Flamengo aí que está com 41 pontos, mas tem um jogo a menos. O Fortaleza também com 41 pontos, se não me engano, mas com um jogo a menos. Então está um pouco complicado ainda, mas serviu de ânimo, serviu de renovo, de mudanças aí para o Abel testar alguns jogadores. Na minha opinião, deveria ter colocado o Luigi, como o Facincani que comentou, que é um bom jogador. Não sei se ele vai ficar no Palmeiras, para mim logo será vendido. Quando o jogador fica assim
Sim, tem muita participação, garoto de base assim, provavelmente já deve ter proposta e acredito que logo vai sair porque é bom jogador. Mas seria importante colocar ele jogar. Rômulo entrou, jogou bem, Caio Paulista se firmando na lateral e o Palmeiras vai aí passar por transição, como foi falado no vídeo aí. É necessário, o elenco aí já está gordo, está recheado já de títulos, então a necessidade de mudança é importante para o Palmeiras. Mas deixe nos comentários a sua opinião. Agradeço a sua participação aqui, Avante Palestra. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Não custa nada, você clica no botãozinho vermelho ali, se inscreve no canal, dá aquela moral, deixa seu like, fortalece aí pra gente ir adiante anunciando as novidades do Palmeiras. Avante Palestra, até a próxima.